no tema central deste encontro. E antes disso, Rose, irmãs Patrícia, que confiaram a mim, o pastor, esta oportunidade, que Deus continue abençoando a vida de vocês, derramando graça, dando capacidade, dando sabedoria, discernimento para que esta obra continue. No livro de Efésios, e eu vou ler para ganharmos tempo, tá? Vocês me acompanhem na audição. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Repitam comigo: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa primeira parte. Um dos nossos maiores erros é ficar tentando entender Deus. Nós não temos que tentar entender Deus, porque Ele excede todo entendimento. O amor que Ele tem por cada um de nós, Ele é incapaz de ser descrito em palavras humanas, em compreensões humanas. O nosso Deus, quando Ele olha para alguém, talvez alguém aqui esteja, eu sei que já foi dito isso, mas eu quero reforçar. Talvez alguém aqui esteja numa condição onde as pessoas olham e não acreditam em você. Talvez você, por tantos erros, tantas falhas cometidas, você tenha um dos complexos que o irmão falou aqui na parte da tarde. Você olha e fala: eu não sou digna, eu não sou merecedora. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não se preocupe com o que as pessoas olham, com o que elas pensam, ou com o que elas dizem. O Senhor, Ele te escolheu, Ele te ama, porque Ele sabe exatamente quem você é. Você não precisa se preocupar, porque para Ele não precisa criar um personagem. Ele sabe exatamente o que você fez, quem você é. E a Bíblia diz que o amor dele excede todo entendimento. Nós não vamos entender porque Ele ama tanto alguém a ponto desse amor constranger. Nós nunca vamos entender porque Ele escolhe alguém que aos nossos olhos é miserável, não vale nada, não tem jeito, e Ele transforma, coloca de pé e faz dessa pessoa um sacerdote, um pregador, uma pregadora, uma mulher de valor, uma mulher que muda a vida das outras. Nós não vamos entender, porque a Bíblia diz que esse amor excede todo entendimento. E a segunda parte, vamos pôr o óculos, olha a idade, como pesa. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Repitam comigo: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui eu quero abrir um segundo parênteses. Às vezes nós estamos pedindo, às vezes nós estamos clamando, às vezes nós estamos nos derramando. A Bíblia diz aqui que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Mas existe uma condição, existe uma vírgula que condiciona todo esse contexto. Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que você pede, do que você espera, segundo o poder que em nós opera. O que é que tem operado em nós? Porque se procurarmos dentro de nós poder, se procurar dentro de nós graça, se procurar dentro de nós misericórdia, se procurar dentro de nós amor, se procurar dentro de nós gratidão, e não encontrar essa palavra de fazer muito mais abundantemente do que você pede, que você espera, talvez não se concretize. Porque a Bíblia condiciona esse acontecer muito mais, é segundo o poder que em nós opera. Mas se dentro de você jorrar misericórdia, graça, amor, gratidão, bondade, se você tiver os frutos do Espírito, essa abundância, ela vai acontecer, ela vai ser presente, porque é assim que o Senhor se manifesta. Ele procura entre nós pessoas que estejam com o coração disposto a ser transformados e entregues na presença dEle. Mas eu gostaria de voltar para o tema central desta palavra. E aí eu vou resumir ao máximo aqui para passar para os irmãos, para as irmãs que estão aqui, para todos que estão aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, quando nós falamos de plenitude, precisamos entender o contexto dessa palavra, precisamos entender o significado dessa palavra. E talvez isso já tenha sido dito aqui durante o dia, mas então vamos reforçar para que você não esqueça. Quando nós falamos de plenitude, seja no latim, seja no sentido literal, seja nas traduções, seja o que o dicionário traz, nós estamos falando de algo que traz complemento.
de algo que é cheio, de algo que é completo. Plenitude nada mais é do que algo cheio, na totalidade, que é completo, na totalidade. Então, quando nós falamos de buscar a plenitude de Deus, porque às vezes nós vamos encontrar pessoas com plenitude de outras coisas. Tem gente que tem a plenitude da beleza, e o contrário também é verdadeiro. Mas tem gente que tem a plenitude da beleza. Você olha e você fala, ela é perfeita, o corpo é perfeito, os olhos são bonitos, o cabelo é bonito, a altura é boa. Essa pessoa, ela tem plenitude da beleza. Mas você pode buscar que alguma coisa vai faltar. E às vezes ela é tão bonita que ela não se encaixa, não se enquadra, não se aceita, tem uma série de contradições, de conflitos internos, e existem vazios em algumas partes. Às vezes você vai encontrar pessoas com a plenitude financeira. Essa pessoa, ela tem dinheiro, ela paga suas dívidas, ela mora bem, ela vive bem, ela tem um bom carro, ela passeia para onde ela quer, ela faz o que ela quer. Mas existe um vazio que o dinheiro não completa. Mas ela tem a plenitude financeira. E nós vamos encontrar pessoas que vivem plenitude em várias áreas. Mas a única plenitude que é capaz de te preencher, de te completar, de não deixar nenhum espaço vazio e de te fazer satisfeito, pleno, realizado na totalidade, é a plenitude de Deus. Porque a plenitude de Deus, quando vem, ela vai exceder todo entendimento e ela vai trazer para você tudo que você precisa na sua vida para ter uma vida próspera na presença de Deus. E viver em plenitude com Deus não significa que você não vai ter problema, muito pelo contrário. Você vai viver uma série de desafios. Nós viveremos muitos problemas. Você pode ser pleno, você pode ter plenitude de Deus passando por dor. Você pode viver a plenitude de Deus passando por decepções. Você pode viver a plenitude de Deus passando por enfermidades. Porque a plenitude de Deus não te deixa isento de passar as adversidades da vida. A diferença é que você passa por essa circunstância sabendo que você tem um Deus que trabalha por você. Você passa por essa circunstância sabendo que se a sua força esgotar, o Senhor vai trabalhar a seu favor. Se a estrutura não suportar, Deus vai trabalhar melhor da sua capacidade. Se a dor falar mais alto, Deus vai trabalhar de forma sobrenatural para que você suporte. Quando nós vivemos a plenitude de Deus, nós temos algo que fica abundante na nossa vida. E não significa simplesmente fé, porque você vai encontrar muitas pessoas, e às vezes a gente acha que a fé é o requisito único. Não, não é. A fé é muito importante, mas existem várias outras coisas que precisam ser associadas à fé, para que você viva a plenitude de Deus. Existem várias outras coisas, porque às vezes você encontra pessoas que têm muita fé, e essas pessoas ainda assim estão tristes, essas pessoas ainda assim estão sofrendo, essas pessoas ainda assim estão vazias de alguma coisa, mesmo tendo fé. Mesmo dizendo para você, eu acredito que isso vai se resolver. Mas quando nós nos enchemos da plenitude de Deus, a fé, a perseverança, a constância, a resistência, ela nos leva muito mais longe. Porque às vezes tem pessoas que têm fé, mas não resistem. E eu costumo dizer, quando o Senhor disse a Josué, ser forte e corajoso. Por que ele disse ser forte e corajoso? Ser forte só não era suficiente, porque o forte resiste. Guarda essa palavra com você hoje. O forte resiste, mas o corajoso enfrenta. Tem situações que você não tem só que resistir, você tem que enfrentar. Tem situações que você tem que enfrentar, você tem que se revestir da plenitude de Deus, do poder que Ele te dá, da autoridade que Ele te dá, e enfrentar os seus obstáculos, enfrentar as suas batalhas, enfrentar os seus traumas, as suas dores, os seus medos. Talvez você chegou aqui como eu, porque durante o preparo dessa palavra, durante todos esses meses, o Senhor falou muito comigo, o Senhor tratou muito comigo, e eu até comentei esses dias com a Leila, a capacidade que Deus tem de desviar o teu foco, de tirar o teu foco. Porque às vezes você está tão focado num problema, numa situação, e Deus vem e fala assim, olha, eu vou te mostrar que é tudo diferente. Mas às vezes você precisa tomar atitudes e posicionamentos e falar, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou com algum problema, meu casamento não está bom, meus filhos estão dando problema, estão dando trabalho, mas eu tenho a plenitude de Deus, isso não vai me parar, isso não vai tirar a adoração dos meus lábios, isso não vai tirar o louvor da minha boca, e eu vou continuar
adorar quando está tudo bem. A Giovana falou aqui que nós usamos Deus como um meio, e Ele não pode ser um meio para que você use para conquistar as coisas. Se você sair daqui com tudo que você ouviu, mas você não colocar um compromisso contigo, de fazer uma transformação na sua vida, de olhar para a tua história e entender que existem coisas, existem chaves, existem páginas que você tem a responsabilidade de virar, nada vai acontecer. Amanhã você vai estar vazio, amanhã você vai estar de novo pedindo, amanhã você vai estar de novo chorando, amanhã você vai ter vontade de desistir de novo. Mas a hora que você se enche da plenitude de Deus, você entende que você não pode parar, que você tem que continuar. E nesse momento, sabe o que acontece? Você confunde o inferno. Porque o diabo, ele está a todo momento procurando uma forma de nos paralisar. Ele sabe o projeto que Deus tem para a sua vida. Ele sabe o chamado que Deus tem para a sua vida. Ele sabe o impacto que você pode causar. Ele sabe o que você pode fazer. As almas que podem ser alcançadas através do seu testemunho, através da sua vida. E ele vai ficar encontrando maneiras de te paralisar. O inimigo, ele não pode impedir que Deus faça algo acontecer na sua vida. Deus é infinitamente mais poderoso. Mas sabe o que ele faz? Ele te impede de ser feliz com aquilo que Deus te deu. Quantos de vocês não oraram por anos por coisas que vocês têm hoje? Quantos de vocês não oraram por meses, chorando as madrugadas, pedindo por coisas que vocês têm hoje? E eu não preciso falar para mulheres que viveram seus 50, 60, 40 anos. Essa palavra serve para quem tem 18, 22, 15 talvez. Quantas vezes, às vezes, nós oramos quando somos meninas, para estudar numa determinada escola, para ter um determinado material, para ter um determinado tênis. E o Senhor nos permite viver algumas situações e realizar alguns sonhos. E aí você ora e você pede a Deus por um casamento. Você pede por filhos. Você pede por um emprego. E o Senhor, ele vai te concedendo aquilo que você pede. Porque o diabo não pode impedir Deus de concretizar coisas na sua vida. Mas vai chegar um momento que ele vai usar tudo aquilo que Deus te deu para você olhar e não se sentir satisfeito. E você não conseguir ser feliz com aquilo que Deus te deu. E quando eu olho para isso, eu vejo para a minha vida. Eu olho para a minha vida. Eu sempre fui uma menina muito feliz, muito alegre. E lá em casa a gente tem essa característica. Eu sou falante, a Miriam é quieta. Eu faço amizade, a Miriam é mais retraída, mais tímida. E eu sempre tive essa característica de encontrar felicidade em tudo, de não querer parar em nada. E aos meus 18 anos, eu acho, pensando, a vida é colorida, tudo é muito lindo, eu quero casar. Eu vou casar, vou cozinhar para o meu marido, vou lavar roupa todo dia. Ai, que lindo. Olha como a gente é besta, né? Mas naquela época era assim, meninas, vocês acordam para a vida. Mas a gente fica pensando assim. E aí eu me casei aos meus 20 anos, aos 21 eu fui mãe, eu não podia ser mãe, eu tinha tido um problema no meu útero. E os médicos disseram que eu levaria pelo menos 10, 12 anos para conseguir engravidar depois de um tratamento longo. E com 4 meses de casada eu engravidei, não entendia nada. Nada da vida. E achando que a vida era colorida, que tudo seria lindo. E não foi. Não foi. Um casamento frustrado, falido, cheio de traições, comprometendo a minha identidade, a minha fé, quem eu era. E não era pouca coisa não, irmãos. Eu falo que era que nem Olimpíada e Copa do Mundo. A cada 2 anos eu tinha um grande evento para administrar na minha vida. Eram traições com pessoas próximas, com amigos, com parentes. Eram dentro da igreja, era fora, era no trabalho, era num churrasco de final de semana. Era uma pessoa com caráter totalmente comprometido, que apesar de conhecer a Deus não tinha sido transformado pelo Espírito Santo. Mas em meio a tantas situações e a tantas lutas que foram acontecendo durante esse período, e foram muitas, e não dá para contar aqui porque foram muitas de verdade, mesmo sendo uma menina, mesmo olhando e não entendendo o que eu estava vivendo, eu não deixei de adorar a Deus e de entregar a minha vida, de servir a Deus na totalidade. Eu fazia o trabalho com as mulheres da igreja, era regente do círculo de oração, eu trabalhava com a juventude da igreja, o tempo inteiro trabalhando. E em algum momento eu falava: Senhor, eu faço tanta sua obra, por que eu estou vivenciando isso? E eu não entendia, e tem coisas que até hoje eu não tenho respostas. Mas todas as vezes que o diabo tenta olhar para mim e dizer assim: olha lá, Márcia,
Olha o teu trauma. Você foi traída, tem um trauma. Deus diz assim: olha o quanto eu te ensinei, para onde eu estou te levando. Toda vez que o diabo diz assim: Márcia, olha aquela dor, aquele medo, Deus diz assim: Márcia, olha o quanto eu te fiz corajosa para enfrentar e vencer e chegar até hoje. Toda vez que eu falo que o diabo olha e diz: agora eu vou fazer ela desistir, porque agora vem toda a situação que compromete a estabilidade emocional, Deus diz assim: Márcia, eu te fiz forte mais que vencedora. E nessa tarde é isso que o Senhor diz para cada uma de vocês. Cada vez que o diabo tenta trazer o teu passado, a tua dor, o teu trauma, a tua ferida, que tem que ser tratada, mas todas as vezes que ele tenta fazer isso, o Senhor está te apontando um futuro diferente. O Senhor está escrevendo uma história diferente para a sua vida. E foi isso que o Senhor fez. Eu me lembro um dia que eu escrevi uma cartinha. Eu tinha ela até esses dias atrás. No auge da dor. Porque quem foi traído sabe o quanto dói. No auge da dor, da traição, de ver o meu casamento acabado, eu escrevi uma carta para o Senhor e disse assim: Senhor, o meu sonho é ter um esposo que me respeite, que me ame, que cuide de mim, que me proteja. Porque hoje, Deus, eu estou carente de um abraço. Hoje eu estou carente de atenção. E eu sei que o Senhor está vendo tudo que eu estou vivendo. Mas se eu puder deixar registrado aquilo que eu não estou conseguindo falar, e eu escrevi isso, eu gostaria que o Senhor atendesse. E sabe aquela parte que o Senhor faz muito mais abundantemente do que aquilo que a gente pede ou espera? O Senhor fez isso. Eu fiz uma campanha de oração por 30 dias. Entreguei a campanha numa segunda-feira. Na terça, meu ex-marido chegou em casa, pegou a mala e disse: estou indo embora, vou morar em outra cidade. E ele tinha uma mulher em outra cidade. E eu chorei muito e eu disse para Miriam: Miriam, Deus não me ouve mais. Deus não me ouve, Ele não está me respondendo. E a Miriam me deu um chacoalhão, porque ela é toda delicada. E ela disse assim: Ele te ouviu, Márcia. Para de chorar, seca essas lágrimas. Ele só não fez o que você queria, Ele fez aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Levanta a cabeça e segue a vida. Ele só não fez o que você queria. E naquele momento eu não entendia, naquele momento eu sofria, naquele momento eu entrei em depressão. Vi o meu casamento acabar e eu lutei tanto, eu trabalhei tanto, eu fiz coisas para o Senhor. E o meu casamento acabou. E acabou. E ele foi embora. Depois eu fui entender o porquê, o estrago que ele fez na minha família, na minha casa, na minha vida. Mas o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele promete. O Senhor, Ele faz muito mais do que você espera. E o Senhor me deu um novo casamento. O Senhor me deu um esposo. O Senhor cuidou da minha filha. Minha filha é linda, 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 linda. A sorte dela é que ela é minha cara. Brincadeira, mas ela é linda mesmo. Uma menina doce, que trabalha, bem sucedida na sua vida profissional. Está solteira ainda, glória a Deus. E essa semana eu estava terminando o esboço e pensando assim: Senhor, eu te pedi por um casamento, alguém que estivesse do meu lado para cuidar de mim, o Senhor me deu. Eu te pedi uma casa boa para morar e o Senhor me deu. Eu te pedi um bom emprego, o Senhor me deu muito mais do que eu imaginava. Meu Deus, o Senhor me deu uma posição de destaque, onde eu sou respeitada, onde eu sou bem reconhecida, onde eu sou feliz no que eu faço, trabalho muito. Mas o Senhor me honrou em todas as esferas. E eu olho, Senhor, por que ainda às vezes eu olho e acho que está faltando alguma coisa? E é quando o Senhor falou comigo em cima dessa palavra. O diabo, ele não tem poder de impedir as coisas de acontecerem na tua vida, mas ele fica roubando a tua alegria de viver aquilo que Deus te deu. Que nesta noite o diabo não tenha mais poder de roubar a alegria de viver aquilo que Deus tem te dado. Que a plenitude de Deus te faça ser feliz em meia dor, em meia luta, em meia circunstâncias difíceis. Que o Senhor possa derramar sobre você graça a ponto de você olhar e falar: Senhor, eu tenho muito mais do que aquilo que eu merecia ter. Eu tenho muito mais do que aquilo que um dia eu pensei em ter. Então, Senhor, me dê condições de ser feliz, vivenciando aquilo que o Senhor preparou para mim. Que é isso que Deus faz. E quando o diabo tentar trazer para você o teu passado, a tua dor, a tua experiência, você vai dizer assim: olha aqui, Satanás, não vá visitar o meu passado, eu não estou mais lá. A minha vida não está mais lá. Não adianta visitar o meu passado, o Senhor me arrancou de lá. E a única coisa que eu trago do meu passado é a vontade de Deus de ter me sustentado até aqui. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É olhar para o teu passado e saber que Deus escreveu um novo futuro para você. Oh, aleluia!
Glória a Deus. Irmãs, a má notícia é que eu nem comecei o esboço. Mas vamos lá. E eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro dessa temática, o exemplo da vida de 5 mulheres. Eu vou fazer isso de forma bem rapidinha, eu prometo. O Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês a história e a particularidade de 5 mulheres. E quando eu olho para essas histórias, eu vejo o quanto Deus é generoso e o quanto Ele consegue fazer coisas inexplicáveis e maravilhas. Porque Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus não é um Deus de obras incompletas. Deus não faz nada mal feito. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai finalizar. E como foi na vida de alguma dessas mulheres, o Senhor, Ele vai fazer assim na sua vida. O primeiro exemplo que eu queria trazer é sobre Jael. E eu quis estudar mulheres que talvez não fossem aparecer aqui nas ministrações. E eu não sei se apareceram. Quem era Jael? Jael era esposa de Heber, da descendência de Jetro, ali da parentela de Moisés. Uma mulher que ela não era israelita, mas vivia diante do seu povo uma aliança com o povo de Israel. E a Bíblia diz que ela vivia em tendas. Ela estava numa tenda. Na época que Débora era profetisa e juíza sobre Israel. E num determinado tempo de conflito e luta entre Israel e os cananeus, Débora chega para Baraque e convoca Baraque. Você precisa ir à luta, você vai lutar. E eu estou resumindo aqui com algumas palavras minhas, mas sendo fiel ao que a Bíblia diz. Você precisa ir à luta. E Baraque se sente amedrontado, ele se sente temeroso. E ele diz para Débora: Débora, eu só vou se você for comigo. E Débora, sendo profetisa, ela diz assim: eu vou contigo, mas sabe que a honra não será tua. E naquele momento a gente pensa que a honra seria de Débora, porque estava indo com ele, mas não. Eles foram para campo de batalha, começaram a guerrear, os israelitas estavam prevalecendo, e havia um homem, capitão do exército opositor, que se chamava Cícera. E este homem, vendo o seu exército perder, ser derrotado, ele corre e se esconde dentro de uma tenda. E quando ele chega nessa tenda, essa tenda era a tenda de Jael. Essa mulher vivia no deserto e em algumas situações esse povo precisava se mudar. E só existe uma forma de você fixar tendas. Aqui quem já acampou sabe. Você monta a barraca e você pega estacas e você fixa aquilo que vai sustentar as barracas no chão. Jael era dessas mulheres que viviam trocando as suas tendas, os seus lugares de tendas e fixando as suas tendas. Então, esse capitão do exército, assustado, amedrontado, ele foge. Mas nós sabemos que um capitão, quando foge, ele foge para repensar a estratégia e voltar e contra-atacar. E ele entra dentro da casa de Jael. E quando ele entra na casa de Jael, ele chega para ele e diz: me dá um copo d'água. E ela olha para ele e diz assim: vou fazer melhor, vou te dar um copo de leite. E ela então alimenta aquele homem. Ele deita na sala dela e dorme. Às vezes você pode olhar e pensar que o inimigo está te afrontando por estar dormindo na tua sala. Às vezes Deus vai permitir que o inimigo entre dentro da tua casa inesperadamente, e você vai olhar e você vai falar: o que eu vou fazer? Peça a Deus sabedoria, como fez Jael. Haja com sabedoria, porque há plenitude na sabedoria. Ser pleno, ter plenitude de Deus te faz uma mulher sábia. E Jael então ficou observando, viu que ele havia caído no sono, que ele estava dormindo. Sabendo da habilidade que ela tinha em manusear as estacas, ela pega uma estaca e a Bíblia diz que ela vai e crava a estaca na têmpora daquele capitão do exército e o mata. E ela então chega a Baraque e diz para ele: aqui está o homem que o perseguia. Ela estava anônima dentro de uma tenda, sem ser vista, sem grandes chamados, sem grandes promessas, mas no momento certo, agindo com sabedoria, ela livrou todo um povo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Você não precisa estar no palácio, você não precisa estar no castelo, você não precisa estar em evidência, você não precisa estar em cima do altar, você não precisa ser a mulher que prega, você não precisa ser a mulher que manda, desmanda, você não precisa de holofotes, você só precisa de sabedoria para no momento certo, você ser instrumento de Deus e livrar uma nação, quem sabe? Você só precisa estar no momento certo, na posição certa, para ser instrumento de Deus e você salvar a sua família, os
filhos, o seu casamento. Você só precisa de sabedoria que a plenitude de Deus nos dá. Esse foi um dos exemplos. A segunda mulher que eu quero trazer para vocês foi Abigail. Abigail é uma mulher que também não tem grande relevância, ela não tem um destaque muito grande na palavra, dentro da Bíblia, mas ela teve um papel muito importante, ela nos ensina muito. Abigail, ela vivia num lar totalmente conturbado, ela tinha um marido chamado Nabal, que era mal educado, que era rude, e ele era conhecido pela sua truculência. Ela tinha tudo para ser uma mulher frustrada, ela tinha tudo para ser aquela mulher que, esses dias eu vi até um vídeo na internet que a menina dizia assim: mexeu comigo ou com um dos meus, mexeu numa caixa de marimbondo. Quantas marimbondas não tem aqui? Mexeu com o meu. Teve uma irmã que cutucou a outra, a irmã dela é marimbonda, ela vai te morder, não faz isso. Quando nós temos a plenitude de Deus, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos ter posicionamento diferente. E Abigail, diante daquela circunstância, ela não foi uma mulher amarga, ela não foi uma mulher revoltada, ela não saiu dizendo: mexeu com meu marido, mexeu comigo, não quero nem saber se ele está certo ou está errado. Não. Havia um período entre o povo que o povo fazia uma festa por tosquiar as ovelhas. E os trabalhadores ali de Davi haviam participado desse momento. E Davi, em forma de gratidão, chama o povo. E ele procura Nabal, que era um homem rico, que era um homem ali daquela região, e pede para ele alguns mantimentos para poder gratificar os meninos, os rapazes que tinham trabalhado naquele ato importante. E Nabal foi muito mal educado com Davi. Nabal disse que não daria nada e foi extremamente grosso. E Abigail ficou observando. Davi se encheu de fúria e disse: eu vou matar esse homem. Se Abigail fosse como eu e você, ela teria dito: pode vir, Nabal, pega lá tudo que a gente tem, vamos pegar todas as ferramentas, as estacas, vamos reunir todo mundo e nós vamos para a guerra, não quero nem saber. Ela não fez isso. Abigail, ela juntou os mantimentos, escondida do marido, ela foi até Davi e disse: perdoa meu marido, ele é um homem rude, mas está aqui os mantimentos que você precisa, não faça mal a ele. E Davi, olhando aquela atitude, ele se encheu de admiração e falou: que mulher é essa? Que vivendo com um marido tão rude, com alguém tão ruim, ela é dotada de tanta sabedoria que ela intercede por ele para que não se faça mal a ele. E Davi não fez mal. Mas existe um Deus que vê tudo. Alguns meses depois a Bíblia diz que Nabal morre. Sabe o que acontece? Davi chama Abigail para casar com ela. Não estou dizendo que seu marido vai morrer e o rei vai te chamar para casar. Não estou dizendo isso, irmã. Mas eu estou te dizendo que Deus vai te honrar no teu momento de sabedoria. Eu estou te dizendo que Deus vai te honrar se você agir com sabedoria. O Senhor vai te colocar numa posição de destaque. As pessoas podem olhar e podem falar: coitada dessa mulher, coitada, ela sofre tanto, tadinho que ela está passando. E Deus está dizendo: eu estou preparando ela para algo muito maior. Eu estou preparando ela para uma posição muito melhor do que eu quero estar hoje. Mas aprenda com Abigail. Aprenda a ter sabedoria, a ser intermediadora, a não provocar conflitos, a não inflamar guerras. Deus quer fazer de você uma mulher pacificadora. Ele quer fazer de você instrumento. Mas aí vem a terceira mulher, Sunamita. Aqui é uma overdose de mulheres da Bíblia, hein, irmãs? É para não ter desculpa de que não aprendeu nada. Sunamita, uma mulher que não podia ter filhos, frustrada na dor de não ter o seu sonho concretizado. Porque quantas de nós, quando não temos nossos sonhos realizados, nós ficamos frustradas. E aí o que nós fazemos? Um monte, conheço vários. Não vou mais na igreja. Deus não está me ouvindo mesmo. Eu vou entregar um trabalho na igreja, eu não vou mais cantar no conjunto, não vou mais cuidar das irmãs. O trabalho infantil dá muito trabalho, não quero mais. E a gente começa a ter desculpas porque a gente está frustrado. Deus não fez o que a gente queria. E a gente começa a se desculpar para não fazer o que tem que ser feito. Sunamita, frustrada, ela observava ao seu redor. E ela chegou para o seu esposo e disse assim: eu vejo que ali tem um homem de Deus.
sabe o que eu vou fazer? Vou preparar a casa e vou receber esse homem de Deus da melhor forma possível. Porque quando você tem plenitude de Deus, você entende que quando você acolhe alguém que trabalha na obra, que você acolhe alguém que é de Deus, quando você honra alguém que é de Deus, que você está abrindo caminhos para que você mesmo passe. Então Sunamita fez isso. E um tempo depois Sunamita então engravida. O profeta lança uma palavra de bênção sobre a vida dela, e ela engravida e tem um filho. Mas pouco tempo depois esse menino morre. E aí Sunamita, a Bíblia diz que ela sai correndo pela casa. Ela vai até onde Eliseu estava e ela diz: está vendo, a sua profecia foi furada, não era verdadeira, o menino morreu, Deus me deu, Deus tirou. E ela começa a ficar revoltada. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que ela tinha uma tristeza no olhar, mas que quando ela encontra Eliseu, ele pergunta para ela: como está? E ela diz: vai tudo bem. Sabe o que é plenitude? É quando o luto chega na tua casa, é quando a dor chega na tua casa, é quando a enfermidade chega na tua casa, é quando a promessa é tomada de volta e você ainda olha e diz: Senhor, está tudo bem. Eu sei quem eu tenho crido. Senhor, está tudo bem. Eu me lembro escrevendo essa passagem aqui, numa determinada circunstância, em um dos momentos de provação da minha vida. E minha vida foi só provação. Eu brinco que eu falo que eu sou soldado ucraniano. Tem um alvo desenhado aqui, Deus olha de cima, não tem opção. Jesus, olha quanta mulher aqui, é opção, hein? E aí ele olha e puf, vai em mim. E passando uma das tribulações, uma das lutas muito difíceis da minha vida, indo até o Unicamp com a minha filha, a assistente social de lá disse assim que me processaria, porque com certeza minha filha tinha um problema seríssimo de saúde, herdado da gestação, e que eu estava negligenciando o cuidado dela. E só eu sabia o que eu estava vivendo naquele momento. Só eu sabia o que era olhar para minha filha e imaginar que ela pudesse ter uma enfermidade das qual os tratamentos não poderiam resolver, que a medicina ainda não encontrou cura, e que eu não saberia como lidar com aquela situação, porque eu não saberia lidar com a minha. Só eu sabia o quanto eu protelei, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Mas eu chorava escondida. Quantas noites, quantas madrugadas eu chorei tomando banho, para que as lágrimas se confundissem com a água do chuveiro. E um dia eu cheguei no berço da minha filha e a vi dormindo, e sabendo de tudo que poderia acontecer, eu lembro que acho que foi um momento de desespero diante de Deus. E eu cheguei na beirada do berço e disse: Senhor, eu não podia ser mãe, o Senhor me deu uma filha. O Senhor já realizou o meu sonho. E ela não é minha, ela é tua. Eu te devolvo. Cuida, leva para o Senhor. Mas o meu coração estava dilacerado como mãe. Como é que eu abro mão de um filho? Eu disse: Senhor, para não ver a Natália sofrer, leva contigo. Não me deixa ver minha filha sofrer. E eu chorei muito na beirada do berço dela e entreguei. E um dia chegou uma irmã na minha casa e ela disse para mim assim: filha, Deus mandou te dizer algo. Ele manda dizer assim: você tem uma decisão para tomar. Tome a decisão que você quiser, porque Deus te conhece, Ele te respeita. Mas saiba que a tua filha não tem nada. E naquele momento essa irmã não sabia da minha história. Eu me revesti da plenitude de Deus, peguei a minha filha no colo, saí quietinha, fui para o laboratório e fui colher o exame dela. E eu falava: Senhor, se der alguma coisa me dá graça. Senhor, se der alguma coisa me dá graça. Não falei nada para ninguém. Para ninguém. Fiz o exame da Natália. Passaram-se uma semana que era para sair o resultado. Eu fui trabalhar e passei e peguei o resultado. Eu lembro que eu peguei, dobrei e pus dentro da minha bolsa. Porque eu falei: eu não sei qual vai ser a minha reação quando eu abrir. Porque por mais que eu cresce, eu sabia que podia ser diferente do que eu estava pensando. E eu pus dentro da minha bolsa, e eu descendo aquela Orozimbumai, eu parei ali em frente à maternidade de Campinas. Tinha um orelhão na época, há 26 anos atrás, não tinha telefone celular. Tinha um orelhão e eu disse: eu vou abrir o exame aqui. E eu vou olhar, porque se eu tiver alguma coisa, eu passar mal, desmaiar, eu estou em frente ao hospital e em frente ao orelhão. Alguém liga na minha casa, alguém me leva para o hospital. E eu abri o resultado da Natália. E quando eu olhei, dois exames, o exame e a contraprova, não tinha dado nada.
Naquele momento eu falei, não pode ser, eu estou vendo coisa, minha cabeça está querendo ver tanto um resultado bom que está tudo errado. E eu fui para o meu serviço. Quando eu cheguei no meu serviço, eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Eu disse, mãe, cadê a Natália? Ela falou, filha, está aqui no meu colo. E é interessante que os vizinhos da minha mãe, nós tínhamos uns vizinhos que era da religião da Umbanda, tinha outro de frente que era católico, nós que éramos cristãos, e uma família que nós estávamos evangelizando do lado, ali no meio daquele núcleo de vizinhança. E a minha mãe disse, a Nath está aqui no meu colo. Ela tinha pouco mais que 1 ano de idade. E eu comecei a chorar. Ela disse, Márcia, o que aconteceu? Eu falei, mãe, não é nada. Filha, conta para mim o que aconteceu. Eu falei, mãe, eu quero só te dizer que eu fiz o exame da Natália e o exame dela não deu nada. E eu não escutei mais nada. Eu falei, matei a minha mãe. Minha mãe morreu. E a minha prima logo em seguida pega o telefone e fala, Márcia, o que aconteceu? Eu falei, o quê? Cadê a minha mãe? Ela disse, eu não estou entendendo nada. Ela está lá no meio da rua com a Natália pro alto, gritando que Deus é fiel, que Deus é fiel, que Deus é fiel. E os vizinhos todos em volta, presenciando o poder de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus. Eu não consegui ter plenitude o tempo inteiro, mas quando era necessário, Deus me dava. Deus me dava, e a minha filha é um milagre de Deus. Eu lembro que nesse dia eu liguei para a Miriam, que estava trabalhando, eu disse para ela, está no fax? Olha que, meu Deus, estou entregando a minha idade. Falei, Miriam, está no fax? Ela falou, estou. Falei, vou te passar um documento aí. E ela estava no meio do trabalho, com um monte de gente em frente à mesa dela. E eu passei o resultado do exame. E daí a pouco ela me ligou e falou, está todo mundo aqui perguntando o que está acontecendo. Eu falei, só diga que Deus é fiel. Contrariar a medicina, contrariar as estatísticas é uma coisa, é uma especialidade que Deus tem. Deus não precisa de probabilidade, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus não precisa de um cenário preparado para fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida e de entregar o que tem que ser entregue. E Sunamita, ela fez isso. Ela procurou o profeta. Ela colocou o menino em cima da cama do profeta, mesmo com o coração enlutado, mesmo com dor. Está tudo bem. E o profeta foi até o menino e o Senhor devolveu a vida. Deus é um Deus que ressuscita mortos, sonhos, casamentos. Deus é um Deus que faz milagre acontecer e não depende das nossas circunstâncias. Exemplo de Sunamita. Quando o desespero tentar tomar conta, quando a dor chegar na tua casa, no teu coração, você olha para o Senhor e fala, Senhor, está tudo bem. Eu sei que o Senhor está agindo mesmo que eu não veja. Quarta mulher e penúltima, Joquebede. Joquebede estava grávida, vivendo um decreto de morte. Todos os meninos que nascessem naquele período deveriam ser mortos. Você imagina gerar no seu ventre o teu sonho, o teu filho, e você saber que se ele nascesse naquela circunstância, ele teria que ser morto. Imagina a dor dessa mulher ao preparar as coisas, ao sentir o menino mexer dentro da sua barriga, que quem é mãe sabe disso. E ela fala assim, Senhor, o Deus que eu conheço, o Deus de Israel, pode fazer muitas coisas, mas o meu filho pode morrer. Ela tinha uma probabilidade de 50% de chance. Só que Joquebede, ela teve a plenitude da confiança na promessa de Deus. Quando o menino nasce, ela ainda esconde o menino por 3 meses. E a Bíblia diz que não podendo mais esconder o menino e temendo pela vida dele, ela pega o menino, coloca num cestinho de junco e solta no rio. E eu imagino que na hora que ela olha o menininho descendo no rio, você consegue imaginar essa cena? O menino indo no rio, ela fala, Senhor, é o meu sonho. Deus é o meu menino. E Deus falando, não se preocupe, Joquebede, eu estou trazendo o libertador de Israel. Senhor, está doendo porque eu estou vendo o rio levar o meu menino. Não se preocupe, Joquebede, eu sou o Deus de obras completas. Eu te dei, eu vou cuidar. Não se preocupe. E sabe quando Deus muda cenários? Deus pega Joquebede e coloca dentro do palácio para amamentar o filho, para cuidar de perto, para estar ali. Talvez não era um cenário confortável, sabe por quê? Porque Deus não vai agir na sua zona de conforto. Deus não vai agir onde você se sente confortável, mas Deus vai te colocar no lugar que você tem que estar para poder realizar a obra que Ele tem que realizar. E Joquebede então viu seu filho crescer, depois se transforma num homem que ouve o chamado de Deus e torna-se o libertador de Israel. A atitude de Joquebede
ela reverbera, ela é perpetuada até os dias de hoje, quando nós olhamos e podemos colher os frutos daquilo que Deus tem feito na vida do seu povo. Mais uma atitude de fé, porque para Joquebede, eu acho que a coisa mais difícil era abrir mão do sonho dela. E para finalizar, a última mulher, uma menina entre seus 13 e 16 anos, segundo a Bíblia, que morava num vilarejo em Nazaré. Uma menina que talvez no auge da sua inocência, prometida para um rapaz, sonhando que nem eu estava, vou lavar a roupinha dele, as sandalinhas sujas do deserto, imaginando, vai ser tudo lindo, vou fazer uns pãozinhos aqui na pedra. E de repente chega um anjo para ela e diz assim: agraciada és tu entre as mulheres, do teu ventre nascerá o libertador do meu povo. Se fosse eu e você, sabe o que a gente falaria? Mas como assim, o libertador? Ele vai ser bonito? Ele vai ser famoso? Ele vai para um palácio, eu vou poder ir junto? Vai dar tudo certo? Não. Maria diz assim: eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. E ela gera Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar a trajetória dessa mulher? O que ela sentia cada vez que ela via o menino crescer, cada vez que ela via Jesus passar por uma etapa, por uma fase? Quando ele chegou lá nas bodas em Caná da Galileia, que ela olha para ele e ela entende que é chegada a hora de começar a manifestar o poder de Deus para aquilo que era o propósito com que ela tinha gerado, e ela incentiva Jesus a realizar o primeiro milagre naquele casamento. Ao mesmo tempo que ela dizia: eu preciso incentivar o propósito de Deus a se concretizar, ela também sabia que chegava próxima a hora do maior sofrimento da vida dela. Ela continuou seguindo a Jesus, e em nenhum momento a Bíblia relata dela ter chego para ele e dito: para, eu não quero mais, eu não aguento mais, chega de sofrimento, não vale a pena esse sofrimento. Muito pelo contrário, ela esteve perseverante, acreditando que existia um propósito muito maior, e que aquele que governa todas as coisas tinha o controle de tudo na palma das suas mãos. O que eu quero dizer para você, com a história de Joquebede, com a história de Maria, o que o Senhor quer de você não são as suas conquistas. Os seus diplomas são valiosos para você, os meus são valiosos para mim. As tuas conquistas, os atos que você fez, a quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais, seja lá o que for, a casa boa que você tem, o carro bom que você tem, o casamento maravilhoso, glória a Deus por tudo isso. Mas Deus não quer saber de nada disso. As tuas conquistas não têm peso nenhum para Ele. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Renúncia. É o quanto você está disposto a renunciar os teus sonhos para viver o propósito. Quanto você está disposta de abrir mão daquilo que é mais valioso, que você olha e fala: Senhor, está aqui, faz a tua vontade, eu sei que o Senhor está cuidando. Quanto você está disposta a olhar para o teu sonho e ir embora e dizer: está tudo bem. Essas mulheres nos ensinam muito mais do que fé. Ela nos ensina uma atitude, como teve Jael. Ela nos ensina a ter posicionamento e sabedoria, como foi Abigail. Ela nos ensina a ter serenidade em meio à luta, como foi Sunamita. A ter confiança no propósito, como foi Joquebede. E a ser perseverante, como foi Maria. O problema é que nós queremos do nosso jeito. Deus, Ele é um delivery, que nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, faça segundo a minha vontade. A nossa oração do Pai Nosso é assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E Deus não é assim. O que Deus tem para você nesta noite é muito mais do que o que você imagina. Mas talvez a tua imaginação ela seja limitada por circunstâncias terrenas. Talvez a tua visão seja limitada por tantas coisas e situações que você já vivenciou, por tantos traumas já vivenciados, por tantas histórias frustradas. Quantas mulheres em situações de agressão, de abuso, por parte do seu companheiro, por
parte dos seus filhos. Quantas mulheres em situação de abandono. Quantas mulheres entraram aqui com a alma ferida? Como o irmão disse à tarde, quantas mulheres entraram aqui com feridas abertas? E sabe o que eu aprendo? Durante muitos anos eu trabalhei em hospital, já há 15 anos não mais. Mas durante o tempo que eu fui enfermeira no hospital, eu dediquei uma parte do meu tempo em fazer tratamento de lesões. E existem feridas que são muito interessantes de serem acompanhadas. Existem feridas que a gente olha e fala, nossa, olha que bonitinho, já está com uma casquinha. Está toda coberta por uma casquinha. E aquele paciente chega feliz da vida, falando, olha, criou a casquinha. E sabe o que a gente faz? Debrida. Sabe o que é debridar? É você pegar um bisturi, cortar toda a ferida, quadricular ela assim, colocar um agente para poder soltar aquela casca. Sabe por quê? Porque uma ferida coberta sem estar cicatrizada por dentro, ela vai aumentar, ela tem risco de trazer consequências piores. Quantas mulheres aqui nessa noite com feridas cobertas por casquinhas, que você está tentando convencer a si mesmo e aos outros de que está tudo bem, mas não está. Hoje é noite de pegar um bisturi de Deus e debridar a sua ferida, para que o Senhor possa colocar o bálsamo, o remédio e tratar. Eu aprendo com a minha vida dentro da enfermagem que quantos pacientes chegaram para mim no pronto-socorro e a gente dizia, está consciente, orientado, que é a linguagem da enfermagem, está conversando, está tudo bem. E daí a pouco aquele paciente entra em choque e vai a óbito. Sabe por quê? Tinha uma hemorragia interna. Por conta de um trauma, de uma pancada, mas ninguém viu. Sangramento que não é visto, sangramento que não é tratado, leva à morte. Quantas de nós, nessa noite aqui, com hemorragias internas, com sangramentos constantes, escondidos por uma postura, por uma posição, por um medo, por uma casca, por uma resistência. Mas o Senhor te trouxe aqui para tratar as suas feridas. O Senhor te trouxe aqui para te dar ousadia de Deus, para te dar sabedoria, para que você olhe e enxergue o propósito. Fazermos um movimento, fazermos barulho, fazermos, é maravilhoso, é delicioso. Mas se nós não tivermos um ato de transformação, isso não vai mudar a minha e a sua vida. O dia que você entender que o que Deus pode fazer é muito maior e é muito melhor, você vai viver a plenitude de Deus. Porque mesmo em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, quem me acompanha de perto sabe o quanto é difícil. Às vezes eu olho para a circunstância e falo, Senhor, de novo, por quê? Mais uma vez. Mas eu me lembro do chamado que Ele tem para a minha vida e eu falo, eu estou sangrando, mas eu vou continuar fazendo. Eu estou chorando, mas eu vou continuar adorando. Eu estou sofrendo, mas eu vou continuar pregando. Eu não estou aqui porque a minha vida está 100%. Eu estou aqui porque eu acredito naquele que pode fazer todas as coisas. E não é sobre mim que eu prego. É sobre aquele que é mais poderoso do que eu. É sobre aquele que tem o controle de todas as coisas. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, chega! É hora de tratar o que precisa ser tratado, o que está escondido, o que está te machucando, porque Deus tem uma nova história para a sua vida. Mas a gente só vai viver essa nova história na hora que nós nos entregarmos 100%. E a capacidade de entrega que teve Joquebede, que teve Maria, que o Senhor busca em nós. Vamos ficar de pé? Talvez você esteja dizendo aí no teu íntimo, mas ela não tem ideia da minha história. Mas ela não sabe o que eu sinto. Mas isso aqui não tem nem nada a ver com a minha vida. Ele manda dizer, quem foi que disse que eu não sei? O Senhor manda dizer nesta noite para você assim, Ele viu todas as vezes que você dobrou o joelho e chorou, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Ele te conhece. E mesmo te conhecendo, Ele ainda escolheu te amar. Ele sabe dos todos os teus defeitos, mas ainda conhecendo os teus defeitos, Ele escolheu te amar. E o Senhor nessa noite manda dizer assim, todas as tuas lágrimas eu vi, eu colhi,
eu guardei. E sabe por que você chegou aqui nesta noite? Porque eu cuidei e te livrei de situações que você nem sabe que aconteceu. Porque eu te dei livramento de situações em que você nem teve conhecimento. O Senhor manda te dizer que você chegou aqui nesta noite porque Ele te guardou para um propósito muito maior do que aquele que você pensa. E que você vai sair daqui para não viver mais a mesma vida que você vinha vivendo, mas para viver uma vida em novidade, para viver uma vida de transformação, para viver uma vida que o Senhor traga para você, sobre você, plenitude de Deus. Como se não fosse suficiente, eu saí daquela cirurgia, não tinha nenhum cisto. A médica me deu alta e falou: tá tudo certo. E eu falei: agora é só vitória, agora é só vitória. Eu vou louvar, vou glorificar. Quando foi em julho desse ano, sentindo um desconforto abdominal e nas costas, eu fui no médico. Vamos fazer uma bateria de exames, Márcia, vamos ver se deu tudo certo na cirurgia. E aí eles encontram um problema no meu pâncreas. E quem é da área da saúde sabe que um dos problemas mais sérios para se ter é no pâncreas. E aí eu fui numa médica e ela sentou e disse assim: olha, ela já fez todo um planejamento. Você conhece como que é essa cirurgia? Ela é grande, a gente não pode deixar um problema no pâncreas crescer. Aqui existe um sinal nessa região, nessa porção, desenhou. E ela falou: isso aqui a gente vai ter que cuidar. E aí eu saí, a minha filha estava na recepção do hospital e ela falou: mãe, e aí? Eu falei: nossa, Nath, eu não tenho um minuto de paz. Mas eu vou fazer o quê? Só que eu estava num conflito interior tão grande, tão grande, tão grande, com tantos planos na minha cabeça. Eu falava: eu vou fazer assim, eu vou chegar o dia do encontro, eu vou pregar, eu tenho minhas férias, vou viajar, vou fazer assim, assim. Quando terminar é assim que eu vou fazer. Na minha cabeça tudo planejado, do meu jeito. E sabe quando eu disse para vocês que o Senhor tem a capacidade de desviar o teu foco? Se o teu foco estiver na direção errada, cuidado, Deus vai desviar o teu foco. E quando eu saio daquele hospital imaginando que eu poderia vivenciar novamente uma situação da qual eu tenho muito medo, eu passei 2 meses fazendo muitos exames. Só que dessa vez eu resolvi fazer mais no silêncio. Eu comigo, sofrendo. Acho que a pessoa que eu comentei foi a Leila. A Leila é minha fiel escudeira, tadinha. E a médica chegou para mim e disse assim: olha, antes da gente fazer qualquer planejamento, a gente vai fazer uma colangio-ressonância para poder ver exatamente o tamanho da lesão, como que ela está, o posicionamento dela, para poder planejar a cirurgia. Eu falei: Senhor, não quero mais lutar contra os teus propósitos. Aquilo que eu tiver que viver, Senhor, está tudo bem. Eu estou com medo, mas está tudo bem, porque é o Senhor que vai me sustentar no meu medo. E fui fazer os exames. E ontem eu passei pelo médico à tarde. E quando ele abriu, ele olhou e disse assim: tão estranho, Márcia, porque nesse exame tem uma lesão e nesse aqui não tem nada. Deus só queria desviar o meu foco. Sabe o que Ele queria dizer? Não são os teus planos, Márcia, são os meus. Não é a tua vontade, Márcia, é a minha. E é o que o Senhor diz para você nesta tarde. Não são os teus planos, são os deles. Não é a tua vontade, é a dele. A dele é soberana. Ele pode, ele faz todas as coisas. Ele não mudou, ele é o mesmo. E se você quer viver a plenitude de Deus, é preciso ter renúncia, é preciso ter entrega. Você é capaz de entregar, de colocar no riozinho. Você é capaz de ver o teu sonho caminhando águas abaixo e você dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que aquele que faz, que luta por mim, vai se levantar e vai agir em meu favor. Eu queria te convidar a fazer essa reflexão. Eu sei que a gente está no final de um dia exaustivo, cansado, mas eu sei que ainda tem coisas que o Senhor quer fazer. Eu sei que o Senhor ainda quer, na totalidade da promessa, cumprir propósitos. Nós não podemos viver em função de promessas. Elas existem, elas são verdadeiras e elas se cumprem. Mas nós precisamos viver em função de quem nos prometeu. Se a promessa não vier, está tudo certo. Se a promessa não chegar, está tudo certo. Se a promessa tiver que ir embora, também está tudo certo. Se o Senhor te pediu o que Ele te deu, está tudo certo, devolva. Não é teu, é dele. Ele está cuidando de tudo e Ele com certeza vai
vai fazer algo muito maior e muito melhor. Todas as vezes que Deus quiser te levar para um lugar diferente, todas as vezes que Deus quiser fazer algo diferente na sua vida, Ele não vai deixar a sua tenda no lugar. Deus vai tirar a tua tenda do lugar. Deus vai mexer na tua tenda. Você já viu alguém mudar e não fazer aquela bagunça? E você olha e você fala: estou perdida, não encontro nada. Todas as vezes que Deus quiser te levar para um lugar melhor, maior, distante, Deus vai mexer na tua estrutura, na tua organização, para poder você entregar o controle todo para Ele e dizer: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Se nessa noite você quer entregar e você quer renunciar àquilo que porventura talvez tenha te impedido de viver a plenitude de Deus, quem sabe aquele medo, quem sabe a insegurança, quem sabe aquela convicção boba que a gente carrega, eu gostaria de abrir o altar para nós finalizarmos juntas aqui, para que você venha até aqui e você diga: Senhor, até aqui eu resisti do meu jeito, Senhor, até aqui eu conduzi da forma como eu achei que tinha que ser, mas agora, Senhor, eu me rendo e eu renuncio a todas as minhas convicções para viver a tua vontade, para viver o teu querer, para que eu saia daqui transbordando em plenitude, para que eu saia daqui cheia do teu Espírito Santo e que eu possa ser bênção na vida de quem está ao meu lado. Que o Senhor possa te alcançar e que Ele possa dizer para você todos os dias: não temas, eu sou contigo, eu estou fazendo muito mais do que você vê, do que você pensa, e você vai sair daqui para viver o sobrenatural de Deus.